5. Auguste Comte. 19 de janeiro de 1798 – 5 de setembro de 1857. Pensador francês que deu origem ao positivismo e lançou as bases da sociologia. Auguste Comte é o criador de uma linha de pensamento que rejeitava a metafísica de Immanuel Kant e Hegel, a favor de uma abordagem que excluía do estudo qualquer coisa que não fosse diretamente observável. Esta abordagem, que ficou conhecida como positivismo, levou Comte a desenvolver o que chamou de a Lei dos Três Estados, que defendia que a jornada intelectual histórica do homem, que termina no positivismo, o terceiro estado, começa com o estado teológico, caracterizado pela crença em deuses, passando pelo intermediário estado metafísico. Comte buscava entender o comportamento social por meio de seu método positivista, tomando emprestada de Charles Darwin uma metáfora evolutiva. Sua contribuição altamente original pavimentou o caminho para a criação da sociologia, por Emile Durkheim, como disciplina acadêmica formal e ainda para sua elaboração, feita por Max Weber, como uma metodologia não empírica, que dava conta da subjetividade na pesquisa sociológica. Secretário de Saint-Simon. Depois de ser expulso da École Polytechnique, em Paris, por ter participado de um protesto estudantil, e após estudar medicina por um curto período em Montpellier, Comte trabalhou como secretário do socialista Henri de Saint-Simon, de 1760 a 1825, de 1817 a 1824. Com Saint-Simon, Comte teve a oportunidade de desenvolver seu próprio pensamento e de publicar artigos não assinados no periódico Le Organisateur, de propriedade do patrão. Em 1823, Saint-Simon, que vinha agindo de forma errática havia algum tempo, tentou o suicídio dando 6 tiros na cabeça, o que lhe deixou cego pelos seus 2 últimos anos de vida. Em 1824, Comte cortou relações com Saint-Simon. Vários dos artigos de Comte haviam sido publicados com o nome do patrão. Mas ele chegou ao limite quando Saint-Simon tentou publicar a primeira parte do seu curso de filosofia positiva, 6 voos, 1830 a 42, com seu próprio nome. A partir de então, Comte rejeitaria Saint-Simon publicamente. A ligação entre os dois era singularmente infeliz, uma vez que o próprio Comte sofria de depressão. Em 1826, ele foi tratado em um asilo dirigido pelo psiquiatra Jean-Etienne Dominique Esquirol, de 1772 a 1840, que o diagnosticou com um distúrbio maníaco. Ele prescreveu tratamentos com água fria e sangria. Em 1827, Comte abandonou os cuidados de Esquirol e tentou suicídio diversas vezes, mais notavelmente ao saltar da Ponte des Arts, em Paris. Lei dos Três Estados. A Lei dos Três Estados de Comte, descrita em seu curso de filosofia positivista, apresenta uma ideia evolutiva do desenvolvimento intelectual do homem. A lei é esta: cada uma das nossas principais concepções, cada vertente do nosso conhecimento, passa sucessivamente por 3 diferentes condições teóricas: a teológica ou fictícia, a metafísica ou abstrata, e a científica ou positiva. O estado teológico é desmembrado em 3 partes, caracterizadas por fetichismo, politeísmo e, finalmente, monoteísmo. No estado de pensamento metafísico, ou abstrato, o homem tenta explicar os fenômenos por meio de forças e essências. Este pensamento é mais sofisticado, mas não origina resultados precisos, mensuráveis. É somente no estado científico, ou positivo, que nossa compreensão do mundo é obtida por meio da observação. Comte comparou essa evolução do pensamento europeu à do desenvolvimento humano individual: infância, estado teológico; juventude, estado metafísico; idade adulta, estado científico. A segunda lei de Comte é conhecida como a lei enciclopédica ou epistemológica. Uma vez mais, ela toma uma abordagem evolutiva, agora, para descrever a ordem em que se desenvolveram as ciências, cada uma delas lançando uma base para a próxima. A primeira é a matemática, da qual se derivam, em ordem crescente de complexidade, a astronomia, a física, a química, a biologia e, finalmente, a sociologia, o estudo científico da sociedade. Os 6 volumes do curso de Comte são isso, um curso inteiro em todos esses temas: positivismo e sociologia. Comte via o positivismo como uma maneira de combater a incerteza que reinava após a Revolução Francesa. Tudo havia sido posto em questão: a instituição da Igreja, a fé individual em Deus, a monarquia, o Estado, o papel do povo. A sociologia descobriria as leis por trás da interação social humana. Identificaria como instituições e grupos sociais funcionavam, permitindo aos sociólogos não apenas entender, mas também prever o que acontece em sistemas sociais. O sucesso de Comte fora da França deve-se à tradução e ao resumo dos
6 volumes de seu curso feitos pela teórica social inglesa Harriet Martineau. 1802-76, em A Filosofia Positiva de Auguste Comte, 2 vols, 1853. Martineau foi a primeira socióloga mulher e ativista que utilizou uma abordagem positivista para se opor à escravidão e exigir a emancipação das mulheres. Na Inglaterra, o trabalho de Comte foi defendido por John Stuart Mill, mas somente até certo ponto. Comte buscou continuamente a aprovação de Mill, que pôde segui-lo por conta da tentativa do filósofo de elevar seu positivismo ao status de uma religião de humanidade. Comte criou um calendário positivista que dividia o ano em 13 meses, que receberam os nomes de grandes homens, como Arquimedes e Dante, de 1265 a 1321, assim como os dias da semana, que receberam os nomes de outros homens distintos. Ele propôs que anos bissextos tivessem um festival para celebrar a vida de mulheres santas, adeptos da religião de humanidade. De Comte construíram uma capela de humanidade na França no final do século XIX, e há 3 delas no Brasil. De fato, a bandeira brasileira carrega o lema do positivismo de Comte, ordem e progresso. O lema de Comte era Vivre pour autrui, ou Viva para os outros, é a fonte da palavra altruísmo e um epitáfio apropriado para um pensador cuja influência se estende até o século XXI. Estudando, assim, o desenvolvimento total da inteligência humana, em suas diferentes esferas de atividade, desde seu princípio mais simples até o nosso tempo, acredito que descobri uma grande lei fundamental, a qual a mente está sujeita por uma necessidade invariável. Esta lei consiste no fato de que cada uma de nossas concepções principais, cada vertente do nosso conhecimento, passa em sucessão por 3 estados teóricos diferentes: o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato e o estado científico ou positivo. Auguste Comte, Discurso sobre o Espírito Positivo, 1830. Comte defendia que o positivismo e seu principal componente, a sociologia, mudariam profundamente o modo como as pessoas raciocinam. Essa revolução intelectual levaria a um renascimento da ordem moral e, então, a uma transformação política que inauguraria uma nova era de consenso. Mary Pickering, Auguste Comte, An Intellectual Biography. Auguste Comte, Uma Biografia Intelectual, 1993.